Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à revista Cidades e Negócios. Hoje estou aqui no quadro Análise Jurídica e temos hoje um convidado especial que vai aqui nos presentear com algumas intervenções, alguns comentários, algumas análises dentro do análise jurídica, obviamente. E hoje, realmente, o nosso convidado tem tudo a ver com o nome do quadro, análise jurídica, e vamos tratar de um assunto, mineração, será uma pauta permanente aqui na revista eletrônica Cidades e Negócios. E hoje a gente tem a honra, o prazer de ter conosco o Dr. Tiago. Dr. Tiago Benevenuto é o procurador da Agência Nacional de Mineração, e eu vou convidá-lo para poder entrar aqui na nossa sala de bate-papo, e a gente vai começar um diálogo aqui junto com o doutor Tiago. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Quero agradecer ao pessoal da Cidades e Negócios, né? Eu sou Tiago de Freitas Benevenuto, sou advogado da União, né, da Advocacia Geral da União, AGU, e estou desde 2023 como procurador-chefe da Agência Nacional de Mineração, mas antes, por muito tempo, eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia, nas áreas de mineração, petróleo e gás natural. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Legal, doutor. Realmente, a gente agradece muito aqui a sua participação. Nós já tivemos aqui na revista, doutor, a oportunidade de ter um colega seu da Agência Nacional de Mineração, o Hugo, né, que é o diretor regional do estado do Pará, o Hugo Paiva. O Hugo, por estar sediado, né, na capital, aqui em Belém do Pará, onde tem a nossa sede, o Hugo nos deu também a honra de tomar um cafezinho conosco presencialmente aqui nos estúdios, e também já faço aqui a extensão do convite para o senhor, quando o senhor tiver a oportunidade de vir a Belém novamente, que o senhor já conhece a cidade, que eu sei, também possa participar aqui conosco na revista presencial para poder conhecer aqui nossas estruturas, tomar um cafezinho feito na hora, um cafezinho expresso, e a gente dialogar presencialmente, tá bom? Vai ser um prazer. O convite já está aceito. Perfeito. Doutor Tiago, veja, então o senhor nos falou que o senhor está na agência desde 2023, certo? Isso. Eu sou conhecedor um pouco, né, da luta dos servidores da Agência Nacional de Mineração. Bem, o senhor, como bem sabe, o estado do Pará é um estado vocacionado à mineração, é um estado de destaque dentro do Brasil, né, dentro do nosso país, no que diz respeito à área da mineração. Bem, algumas pessoas entendem que o Brasil, especialmente os estados, talvez ainda não tenham se atentado ou ainda não deram a atenção devida para a mineração. Eu vou colocar o estado do Pará como exemplo. Bem, eu queria poder ouvir sua opinião sobre esse posicionamento. O Brasil, como um todo, não vou colocar aqui exemplo do Pará especificamente nesse sentido, mas o Brasil como um todo, ele dá atenção para a mineração como deveria, tendo em vista a sua vocação minerária? O que o senhor entende sobre isso? Assim, a mineração hoje, né, ela tem uma relevância muito grande para o nosso PIB, né, na geração de emprego direto, indireto, na nossa exportação. É um setor, né, com grande relevância econômica. Só que a mineração tem alguns desafios, né? Assim, desde a estruturação da agência, a uma modernização da sua legislação, do seu marco regulatório, a melhoria, né, da sua comunicação, porque tudo que a gente... o telefone celular que a gente usa, o fone de ouvido que eu estou usando, o meu óculos, tudo tem mineração, né? E a mineração, às vezes, tem dificuldade de comunicar, né, e mostrar essa relevância para a sociedade, né? Então, assim, mas o poder público, né, quando eu falo poder público, digo legislativo, executivo, né, assim, eles tentam dar a visão necessária para a mineração, mas assim, sempre precisa mais, você é muito relevante. Tá, se fala cada dia mais em transição energética. Não existe transição energética sem os minerais críticos estratégicos, por exemplo, o lítio,
que vai ser usado na bateria de carros elétricos, né? Na turbinas eólicas. Então, assim, você não vai fazer uma transição para a economia de baixo carbono, né, sem minerais. Então, a mineração, tem uma mineração desenvolvida, forte, um ambiente de negócios capaz de atrair investidores com segurança jurídica, isso é fundamental. Então, assim, o setor mineral tem atenção? Tem, mas precisa de mais, né, até para atender as demandas que estão por vir. Perfeito, doutor. Bem, o senhor falou sobre algo que é fundamental em qualquer área em qualquer setor, dentro do segmento empresarial, né? E o Brasil, ele acaba também tendo uma imagem, né, muitas vezes questionada a nível internacional, no que diz respeito à segurança jurídica. O senhor fez esse comentário sobre segurança jurídica, um relator sobre isso, e eu queria poder lhe ouvir. Em relação à segurança jurídica, como que é hoje essa relação Estado, setor privado, dentro do segmento da mineração? O Brasil consegue ter uma marca de um país com a segurança jurídica devida para os agentes que pretendem investir em mineração no Brasil? Sim, tendo que sim. O Brasil tem uma reputação, uma boa reputação de respeitar contratos, né? Por exemplo, nosso Código de Mineração é uma legislação de 1967, que tem uma mesma dinâmica, né, da pesquisa, um prazo pré-determinado, depois que você obtém a concessão de lavra, ela até o exaurimento da jazida, a não ser que aconteça alguma infração que seja penalizada com a caducidade. Então, assim, em linhas gerais, a regulação, ainda que precise de aprimoramentos, ela é uma regulação estável, uma legislação estável e que o investidor conhece. O que acontece no Brasil hoje, que a gente também fala em segurança jurídica, né, que causa um pouco de preocupação no investidor, é, por exemplo, questões socioambientais, dificuldade de obter o licenciamento ambiental, né, que às vezes demora muito tempo, demarcação, aspecto ligado a territórios indígenas, territórios quilombolas, que acabam demorando, mas isso é da vida, tem que ser organizado. O Estado brasileiro tem campo para avançar aí, né, e melhorar essa estruturação de como se dá esses processos nessas áreas socialmente sensíveis. Mas, assim, voltando a dizer, há a percepção de que a segurança jurídica é estável. O Brasil é um ambiente confiável, né? Mas, claro, como tudo na vida, há espaço para aprimoramentos. Certo, doutor. No que diz respeito, doutor, à legislação minerária, a gente está falando de segurança jurídica, e aí o senhor fala sobre o nosso código, né? 1967. Nossa legislação minerária, de modo geral, a gente sabe que a ANM, Agência Nacional de Mineração, é uma agência que possui, vamos dizer assim, a autoridade para fazer a regulamentação de muitas coisas dentro desse setor minerário. Eu queria poder ouvir do senhor o seguinte: uma análise a respeito da nossa legislação em si, tá? Aquela ali produzida pelo Congresso Nacional, e a regulamentação da ANM. O que hoje, como que hoje a gente consegue, por exemplo, os agentes privados que buscam hoje, atualmente, investir na área de mineração no Brasil, ele encontra gargalos legislativos na legislação nossa da mineração, que ou a agência consegue, né, uma vez que a gente, obviamente, não consegue ter um Congresso Nacional que ele, de forma permanente, consiga atualizar a nossa legislação de modo que ele consiga acompanhar a evolução das coisas. Eu estou falando isso porque nós temos vamos dizer, um arcabouço legislativo no Brasil gigantesco. A gente tem lei para regulamentar tudo no Brasil, né? E aí, obviamente, o Congresso Nacional não consegue produzir de modo suficiente a acompanhar a evolução das matérias. A sociedade, obviamente, ela acaba ficando à frente, né?
e aí o legislativo, o Poder Legislativo vem posteriormente tentar fazer alguns ajustes. Mas a ANM, ela consegue bem regulamentar essas lacunas que, de repente, existam na legislação na área da mineração? Vamos lá. Assim, a própria ideia, pegando um gancho que você está na sua introdução, a própria regulação já parte da premissa que existem setores da economia, que existe uma complexidade técnica, operacional, né, e dinâmica, né, e que o Congresso Nacional, por ser um órgão colegiado, com muitos parlamentares, com diversos pontos para resolver, ele não consegue dar resposta para as modificações sociais e para questões de natureza técnicas e complexas com a velocidade que se espera numa dinâmica social. Então, ele opta, né, a estrutura de organizar aqui determinados setores, estabelecer criação de um ente público dotado de especialização técnica e capacidade para gerenciar e regular aquele setor. O setor mineral, né, hoje, quem faz essa função é a Agência Nacional de Mineração. Mas ela implementa a política pública definida pelo Legislativo e pelo Executivo. Né? Então, assim, a função da agência é implementar aquela política pública. Isso fica muito claro, inclusive no artigo 2º da Lei 13.575, que é a lei da agência. Diz lá que ela compete implementar as políticas para o setor mineral. Né? E como que ela faz implementar essa política? Na regulação como um todo, destacando-se a resolução, as resoluções que ela edita, o dentro do seu poder normativo, a fiscalização, os atos de outorga nas matérias que são de sua competência. Né? E no ponto específico, né, do marco regulatório, é claro assim, como essa realidade social é bastante complexa, né, ela está sempre em evolução, a gente está sempre tendo que dar resposta para um estado de coisas dinâmico. Então, a gente nunca pode dizer que uma regulação é perfeita e acabada, muito pelo contrário. Hoje, um desafio da agência é modernizar a sua regulação para ela poder fomentar o aproveitamento de recursos minerais com base em práticas sustentáveis e socialmente responsáveis, né? Mas sem perder de vista o que a gente falou antes, né? Que é a segurança jurídica e a previsibilidade aos investidores. Assim, a gente hoje precisa avançar mais na nossa agenda regulatória, tratando de temas importantes, por exemplo, aprimorar a nossa resolução de sanções, que é 122 de 2022, a que trata do oferecimento de direitos minerários em garantia de operações para o financiamento da mineração, que é a resolução 90 de 2021, e tem um campo para a gente avançar também, além da agenda regulatória, na redução do fardo regulatório. Então, revogando, suprimindo normas obsoletas que ainda estão pendentes. Então, assim, há muito que evoluir, né? E a gente tenta dar nosso esforço dentro dos recursos que nós temos. Perfeito, doutor. O senhor falou sobre fiscalização. Bem, fiscalização, nós tivemos no Brasil situações, né, de repercussão internacional, de desastres ambientais. Queria poder falar com o senhor sobre fiscalização. Queria poder ouvir um pouco do senhor a respeito de como hoje, como atualmente a agência ela se comporta, como que ela tem como é a sua estrutura para fins de fiscalização, tendo em vista que já foi inclusive ressaltado aqui na revista Cidades e Negócios, a luta, né, que os servidores da Agência Nacional de Mineração vem travando já há um tempo, e também no que diz respeito, muitas vezes, à questão, à dimensão geográfica do Brasil. Né? Nós sabemos que o Brasil, por possuir uma dimensão continental, obviamente isso traz alguns obstáculos especiais para efeito de fiscalização. Somado a isso, a gente tem aí, de forma pública, uma questão interna da Agência Nacional que precisa, obviamente, ter uma atenção muito especial, muito maior do que atualmente tem, e eu falo isso como não só para um conhecedor, mas também um cidadão que entende que isso é fundamental, mas eu queria poder ouvir a sua análise a respeito disso. Fiscalização. Como hoje a ANM ela se estrutura para poder bem atender a esse ponto específico de fiscalização pelo Brasil inteiro. Por ocasião, como a decorrência das tragédias lamentáveis que tivemos, né, Mariana e Brumadinho, né,
teve um aprimoramento da regulação da agência no que tange à segurança de barragens, né? Hoje, a nossa resolução 95/2022 é uma resolução que é uma resolução moderna, reconhecidamente moderna, né, que tem sido muito elogiada até no exterior. Tá? Isso é do ponto de vista regulatório. Agora, do ponto de vista prático operacional, a agência tem procurado investir, até diante do que você disse, né, que o Brasil tem extensas áreas, né, e uma fiscalização ali no dia a dia muito difícil. A agência tem cada vez mais empregado seus esforços numa fiscalização remota, né, que permita analisar do ponto de vista assim, mais à distância mesmo, né? Então vem empregando muito esforço disso e vem tendo um bom sucesso nesse ponto, né? Porque a fiscalização reconhecidamente aumentou, né? Então, assim, um dos drivers da agência no futuro é justamente assim, nessa questão de transformação digital, melhorar e aperfeiçoar esses mecanismos de fiscalização à distância, né? Além disso, também está em vias de ter um concurso, né, que serão selecionados mais candidatos, mais servidores para também integrar, além de todas as áreas da agência, a área de segurança de barragens. Então, são esses pontos que a gente precisa de avançar. Melhorar o pessoal e investir em mecanismos de fiscalização à distância. Perfeito, doutor. Realmente, atualmente, a tecnologia, ela precisa, na verdade, né, de hoje, ela precisa ser inserida, na verdade, doutor, na minha opinião, dentro da administração pública de uma forma muito mais eficiente, né? A gente, talvez quando eu faço uma análise, a gente acabou de sair de eleições municipais, a gente chegou até a fazer um artigo aqui na revista falando sobre isso, né? A implementação de tecnologia na administração pública, especialmente na municipal, e aí é interessante ouvir isso do senhor, do uso da tecnologia para fiscalização remota. Nós estamos no estado do Pará, como eu falei no início. O Pará é um estado vocacionado também para a mineração, como o senhor bem sabe. Também o Pará tem dimensões geográficas gigantes, né? É um estado também com dimensões continentais e também possui peculiaridades específicas no que diz respeito à mineração. Eu lhe pergunto também, doutor, em relação a garimpo ilegal. Como que é a atuação hoje também da ANM em relação ao combate dos garimpos ilegais? Como que é a atuação da agência em relação com outros órgãos fiscalizadores, por exemplo, né? IBAMA, ou então as secretarias estaduais? Existe uma relação, existe uma atuação permanente entre esses órgãos? Vamos lá, assim, um ponto que é importante esclarecer em relação ao garimpo ilegal é que o garimpo ilegal, por exemplo, garimpo numa terra indígena, por exemplo, é um garimpo que é crime. Então, assim, a rigor, ele é uma atividade à margem, né? E não Sim. é uma atividade que tem a chancela da agência. Tá? Agora, a agência, como fiscalizadora, ela atua buscando desenvolver mecanismos, por exemplo, de rastreabilidade dos minerais, né? Por exemplo, para tentar identificar se aquele mineral é oriundo de um garimpo ilegal ou se não é. Aí nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, né, para tentar criar mecanismos para melhorar essa fiscalização dentro dessa alçada. Mas, volto a dizer, o garimpo ilegal ele não tem a chancela da agência, claro que não. Essas atividades são proibidas, é um caso de polícia, antes de qualquer coisa. Não, perfeito. Mas é exatamente isso, doutor. Eu perguntei se a questão do garimpo legal, existe uma atuação entre esses órgãos, entre a ANM e órgãos estaduais, por exemplo, para que haja, de modo a haver ali uma troca de experiências, de tecnologias, para poder se fazer esse combate? Sim. Então, a agência interage com a Polícia Federal, né, quando tem conhecimento e auxilia, eventualmente, nas atividades de campo que devem ser feitas, né, para fiscalização. Além disso, tem participado de eventos, discutido em reuniões para tentar desenvolver mecanismos para aferir a rastreabilidade. A grande dificuldade é essa, né? Assim, você tem o ouro, saber se aquele ouro vem de um garimpo legal. O legal é difícil, né? Então, assim, a gente trabalha em parcerias
com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, justamente para tentar criar mecanismos para tentar estabelecer a origem dessa cadeia, né? Que aí você pode aprimorar a fiscalização e o combate a essas atividades ilegais. Perfeito. O senhor falou sobre rastreabilidade do ouro no início do nosso diálogo. Como que se dá? Como é que promove essa rastreabilidade? Como é que é a regulamentação em relação a isso, doutor? Isso é uma matéria que ainda está em estudo na agência. A grande dificuldade é uma tecnologia que seja 100%, né, que consiga identificar, mas isso é uma matéria que está em discussão ainda. Hoje não se tem nada definido. Então, assim, um campo a ser estudado, que a gente está trabalhando fortemente é nesse sentido, tentar criar mecanismos para ferir a estabilidade do ouro, né? Que você consegue controlar. Né? Tem um projeto no Congresso Nacional que se debate isso, mas ainda é uma matéria que está em estudo e evolução. Perfeito. A outra pauta que eu queria ver com o senhor, eu queria combinar com o senhor aqui de como a gente poderia fazer essa abordagem, era o seguinte, era a questão da participação da sociedade, tá? Nesses debates sobre mineração. Vamos lá, assim. Com a transformação do DNPM em ANM, né, você saiu de uma autarquia para uma agência reguladora. Né? Um dos elementos que caracteriza uma agência reguladora é o processo de participação social, o seu procedimento de elaboração de normas. Então, assim, a rigor, as normas que vão interferir nos direitos, na esfera jurídica, né, dos agentes do setor, são submetidos à consulta pública, à audiência pública, tomada de subsídios. Então, todos esses mecanismos, né, todos esses instrumentos permitem a participação social, que é isso que, no final do dia, dá uma legitimidade, né, à regulação a ser elaborada pela agência. Por exemplo, esses dias eles estavam discutindo a revisão da agenda regulatória. Isso é fundamental, porque é a oportunidade que o setor pode trazer para a agência quais são as suas pautas importantes, o que você quer discutir. Então, é um processo que a gente chama a população para que a população possa dizer o que é importante para ela, o que quer que a agência trate. É a resolução sobre oferecimento de direito minerário e garantia, é uma resolução sobre CEFEM, então é uma forma de trazer a sociedade para o debate. Né? E também da legitimidade democrática à atuação da agência. Bacana. Agora, há um papel também que cabe, há uma outra parte que cabe aos próprios stakeholders, né, que é divulgar a mineração. Né? Como eu disse, né, a mineração, por exemplo, a Minas Gerais e Pará é uma atividade extremamente importante. Assim, então, opinião pessoal de quem está no setor, tem que ser divulgado os empregos que geram, o aumento do faturamento, a riqueza que cria, né? O que a mineração está fazendo hoje no Vale do Jequitinhonha, em Minas, uma mudança social, é muito legal. Então, assim, isso tem que ser divulgado. Mas é um papel que cabe também, não só a agência, os órgãos governamentais, mas também os próprios stakeholders, que eu já vejo um movimento nesse sentido, né? Divulgação nos grandes veículos de comunicação, né? De comerciais, abordando a importância da mineração. Mas é isso, assim, para estar na mesa do debate, você pode debater institucionalmente aqui na agência, né, no processo de elaboração de normas, mas tem um papel também dos stakeholders, divulgar, né, o quanto é importante a mineração para a sociedade. Perfeito, é isso mesmo. Interessantíssimo isso aí, doutor. Entendo que é uma forma de prestação de contas que todos ganham, tá? Todos ganham. Sim. Porque quando esses personagens passam a fazer uma divulgação, não deixa de ser uma prestação de contas, isso também faz com que, ao circular essa informação, a própria sociedade, com essa informação em mãos, já fica mais fácil que esses personagens, esses atores, divulguem, do que muitas vezes o seu João, a Dona Maria, no dia a dia do seu trabalho, né, no dia a dia árduo ali do seu trabalho, do dia a dia, consiga, de repente, essas informações técnicas. Então, quando essas pessoas têm essas informações importantes, isso se transforma também num instrumento para a sociedade, para pressionar também as próprias autoridades públicas
para bem gerir aquele recurso. Então, e especialmente tem municípios no Brasil que possuem, vamos dizer, uma receita significativa ao final do mês por conta da mineração. Então, e como a gente sabe que nós estamos falando de materiais finitos, né? Então, isso não vai ficar para sempre, isso não é algo que vai ficar, enfim, infinito, não é para sempre. Então, aquilo que está sendo produzido nesse momento é necessário também que se tenha uma boa utilização desse recurso. Que essa divulgação desses conteúdos é fundamental para os próprios atores, também como para a sociedade. Vamos aqui, então, para nossas considerações finais. Quero agradecer a sua participação aqui, doutor Tiago. Eu falei, né, a nossa área, a área de mineração, na verdade, né, a pauta mineração, uma pauta que realmente vamos passar a inserir com muito mais frequência aqui na Cidades e Negócios. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco e reiterando também o convite para quando o senhor vier a Belém, puder participar aqui conosco presencialmente na nossa revista, aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar com o senhor as suas considerações finais. Muito obrigado também. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Fico muito honrado pelo convite, né? De poder. Sempre acho importante, né? Quando a gente público, poder debater o setor, né? Não ficar enclausurado, fechado, né? Poder trocar ideia com a sociedade, isso é muito importante, que ajuda essa troca de informações, né? De construção de pensamento, é muito relevante, né? Estou aqui à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor. Até a próxima, hein? Falou, tchau, tchau. Tchau. É isso, pessoal. Bem, eu preciso agora pedir para vocês curtirem esse conteúdo, na verdade, fazer esses comentários, compartilhem essa matéria com seus amigos. E a gente fica por aqui. Um abraço e tchau.